Nós temos visto, não? Muito frequentemente que a humildade é um dos requisitos fundamentais para nós conseguirmos nos liberar destas cadeias de apegos e de contatos materiais, astrais ou mentais. Mas nós não nos tornamos humildes de repente. Vamos nos tornando humildes à medida que trabalhamos neste sentido. Se nós não trabalhamos nesse sentido, se nós não estivermos interessados em controlar, dominar a nossa natureza humana, então não conseguiremos ser o que somos na nossa essência, no nosso interior. Ficaremos sempre nesta superfície de pele, ossos, carne, cabelo, unha, sentimentos, reações, pensamentos, elucubrações, enfim, ficaremos sempre neste nível. Nós começamos um caminho nesse campo da humildade é quando nos lembramos com uma certa frequência do nosso espírito. Eu creio que há pessoas que passam a encarnação inteira sem se lembrar do espírito. Há seres humanos na superfície da Terra que vivem vidas e vidas sem saber que são um espírito e sem se dirigirem a esse nível da sua consciência. E isto, por que será que acontece? Será que no ser humano o orgulho é mais forte do que a humildade? Será que não é esta natureza orgulhosa que impede estes seres de se voltarem para o espírito, de sentirem, de perceberem o espírito? O que será que nos faz estarmos sempre abaixo do espírito? Não será o orgulho? Não será uma certa autossuficiência mental? Como se o mental pudesse resolver as coisas reais da nossa vida? Então, nós teríamos que nos lembrar do nosso espírito. Mesmo que a gente não o sinta, mesmo que a gente nunca o tenha visto, porque não é visível, não? Então, nós teríamos que nos lembrar disto. E quando nós nos lembramos disto, quer dizer que estamos numa linha de começarmos a perceber, de começarmos a buscar as coisas superiores, as coisas fora da nossa vida atual e normal. E isto seria um grau de humildade, seria um sinal de humildade. Porque esta humanidade é tão orgulhosa que só ela pensar no espírito, isso já é considerado para ela humildade. Realmente humildade. Agora, num outro grau de humildade, nós descobrimos que não viemos aqui, não estamos na vida para fazer a nossa vontade. Isto já é um outro grau de humildade. Que nós não estamos aqui para vivermos segundo o nosso orgulho, segundo o nosso egoísmo, segundo as nossas forças estomacais, intestinais, sexuais, estas forças do cardíaco para baixo que governam a humanidade, que traçam o rumo da humanidade. Então, é um sinal de humildade que a gente reconheça que não está na vida para fazer a própria vontade, os próprios desejos, seguir os próprios impulsos, mas seguirmos aquilo que deve vir daquilo que nos criou, não de nós, daquilo que nos criou. O que é que nos criou? Alguém já se perguntou isto? Como que a gente surgiu? Fomos criados? Por quê? O que é que nos criou? Não é quem nos criou, porque uma pessoa não pode ter nos criado. O que nos criou?
Isso está além de pessoas. O que nos criou? Qual é a nossa origem? O que nos fez surgir aí dentro deste cosmos? E é um sinal de humildade que a gente precisaria estar procurando quais serão as leis disto que nos criou. Isto que nos criou, isto que nos fez vivos, isto que nos fez surgir dentro desta vida, isto deve ter leis, deve ter regras. E essas leis e essas regras não são deste mundo. Não pode ser. Porque eu não sei se muitos de nós têm a ver com este mundo. Ou se estão aqui por uma questão circunstancial de prestar algum serviço ou de desenvolver alguma coisa que este mundo possa proporcionar. Mas o que nos criou? Se eu chego a esta humildade de querer saber o que me criou, eu posso ir avançando nesta humildade. Quais seriam as leis disso? De onde eu vim? Que leis são estas? Porque se eu vim de lá, se eu surgi lá, quais serão as leis lá? Bem, para fazer estas perguntas e para aguardar resposta, ou para aguardar alguma transformação, porque nós podemos fazer uma pergunta destas e não recebemos uma resposta normal. Nós podemos fazer esta pergunta e, como resposta, podemos nos sentir transformados. Quer dizer que foi respondido, de alguma forma. Se eu estou me transformando, isto para mim já foi uma resposta. E aí eu teria que desenvolver paciência, desenvolver serenidade, porque o menor sinal de impaciência neste campo e a menor perda de serenidade nestas coisas impede que venha uma clareza, impede que se faça a luz. E por que nós trabalhamos o som? Por que temos horas e horas destas materiais dedicadas ao som, ao estudo do som? Por que temos tudo isso? Porque isto tudo nos trabalha para que a gente tenha luz sobre as coisas que temos que ter luz, que são estas coisas da vida real, da vida verdadeira. Nisso tudo vai haver uma reação da nossa mente, claro, porque imagine se a mente vai permitir que nós sejamos guiados por um outro plano além dela. Nenhuma mente aceita isto. Nenhuma mente humana normal aceita isto. A mente humana, para aceitar que ela vai ter que seguir algo que está acima dela, além dela, precisa que seja uma mente especial. Mente normal não aceita isto. E nós não somos sábios, nem profetas. Nós somos seres aqui em evolução, que estamos tateando no caminho da luz. Se já estamos um pouquinho com o caminho iluminado, vamos tateando, porque os nossos olhos não estão habituados com a luz. Não estão habituados com a luz. Então, eu tenho que, neste processo, não tentar esconder de mim mesmo os meus pensamentos sobre isto. Porque quando nós vamos tomando consciência deste processo, que estamos buscando realmente aquilo que é real, para podermos descobrir as leis daquele plano, para podermos ter uma vida consciente,
surgem pensamentos que nunca surgiram. Surgem aqueles pensamentos que mostram que a mente está se debatendo para não perder o controle sobre nós. Então surgem pensamentos mesmo muito estranhos à nossa busca, aquilo que são as nossas intenções. E há quem se deixe levar facilmente por esses pensamentos. Passa um pensamento assim, por exemplo: nossa, mas e a sua família? O que vai acontecer com a sua família? E os seus compromissos? E os seus netinhos? E os seus filhos? Pensamentos desses assim, muito cômicos, não é? Cômicos. E esses são os menos combativos. Podem surgir outros, não? Por exemplo, onde que você ouviu isso? Você ouviu isto de quem? Ah, aquele lá? Isto vai por graus. E nós temos que ter meios para atravessar isto. E não temos que nos iludir que estas coisas não existem. Porque existem. Existem. O que cada ser humano que vocês conhecem, com os quais vocês se dão, pensam sobre vocês e não emitem pensamento algum. Ou porque acreditam que são educados, ou acreditam que sejam discretos, ou não gostam de interferir. Mas nós não sabemos quantas flechadas ou quantas metralhadas nós recebemos o tempo todo, compreende? De pensamentos. E nós não podemos querer nos iludir que isto não acontece. E se acontece de nós nos sentirmos assim um pouco atordoados, ou nos sentimos assim um pouco cansados, ou nos sentimos um pouco confusos, ou um pouco desvitalizados, não temos que nos iludir. Isto pode estar vindo de fora. Pode estar vindo de fora. Então, ver isto como um sinal de que algo diferente está acontecendo com você. Não é ir logo tomando remédio, logo indo para o médico destas coisas. Precisa perguntar para o seu nível mais interno: o que é isto? O que está se passando comigo? Pergunte isso antes de dormir. Pergunte antes de dormir. Pergunte logo que acordar. Faço esta pergunta. Nós temos que, no desenvolvimento da humildade, porque isso tudo que eu estou falando parece coisa de filosofia, mas isso é humildade, isso tudo faz parte da humildade. Nós temos que estar diante disto com muita clareza. E tem um outro grau de humildade, não? Diz que nós temos que ficar tranquilos, temos que ficar neutros diante das coisas mais vis, diante das coisas mais deterioradas que vamos encontrando dentro de nós. E aí temos que não nos impressionarmos com isto. Continuarmos naturalmente, normalmente, buscando aquilo que estamos procurando. E se esses pensamentos ou essas situações que nós vamos encontrando como reação, o que é natural, como reação dentro do nosso ser, estou falando ser aqui no sentido de físico, emocional e mental, não estou falando de mais alto. Então, aquilo que surge desta forma, tome cuidado para não brigar com isto e nem temer, nem discutir com isto, nem ficar negando, nem ficar... Não coloque sua mente nisto. Coloque todos esses incidentes do trabalho, coloque para o seu coração. Coloque na área cardíaca, sem temer, sem reagir, sem qualificar. Coloque lá na área cardíaca. Vai ser resolvido lá dentro. Mas, no colocar isto para o coração, no colocar isto lá dentro, para isso ser curado, ou para isto ser transformado de alguma maneira, há muitas coisas que o coração pode fazer com isto. Não vem ao caso aqui todas as coisas, porque para cada um pode acontecer uma coisa. Então, quando você entrega aquilo para o coração, é preciso que ao mesmo tempo você tenha a firme intenção
de viver aquela lei que você perguntou: qual é esta lei? Qual é esta minha lei? Esta minha lei não está escrita em nenhuma constituição desta terra. Esta lei está lá no nível de onde eu vim. Então, esta lei, eu coloco aquilo para o meu coração e digo: eu quero viver esta lei. E isto tudo se faz com a intenção, isto tudo se faz no nosso interno, no nosso íntimo, mas cuidado com a língua, muito cuidado com a língua, porque quando se fala sobre estas coisas, nós podemos fazer um mau serviço para o nosso processo. Cuidado com a língua, porque nós não vamos encontrar nenhum ser humano no mesmo ponto que nós. Então, de nada adianta você contar estas coisas internas e delicadas, muito delicadas. Compartilhar estas coisas porque o outro está no outro ponto. Se você tem a graça de encontrar um outro que já passou por isto que você está passando e que já resolveu isso e saiu bem, em vez de descer, subiu. Se você encontrar alguém que já passou por isso e subiu, você foi agraciado. Talvez este possa te ajudar. Mas se você encontrar alguém no mesmo ponto, com a mesma coisa, vocês vão juntar incertezas. E se for alguém que ainda não passou por isto, a coisa mais simples que pode é rir de você. Você está doido. Você está doido, você está louco. Olhe tudo que você tem que fazer aí, veja tudo que está em volta de você para você resolver. Você está louco, para quem está abaixo desse ponto. Agora, estando no mesmo ponto, também não resolve nada. Porque o que nós precisamos é de luz. E aqui, parece que quem chega neste grau de humildade, de estar lidando com esses seus próprios aspectos, bem naturalmente, sem criar problemas, isto é humildade, hein? Porque esse trabalho não é fácil. Então, você, se está neste ponto, eu acho que você não vai mais achar graça no que você achava. Vocês já viram, né? As pessoas inconscientes que dão risada, que sorriem, riem, são inconscientes. Não chegaram ainda neste ponto de ver a si próprios. Por isso conseguem rir, conseguem dar risada. Às vezes conseguem dar risada do outro. Imagina em que grau estão. Então aí você não tem mais esse movimento de rir. E isto não quer dizer que você esteja triste. Não quer dizer que você esteja acabrunhado, que você esteja doente. Não quer dizer nada disto. Você não ri porque não tem do que rir. Você vai rir do quê? Do que está em volta de você, deste mundo? Você vai rir deste mundo? Acha graça nisto? Aí é preciso aprender a estar nesse ponto, não? Sem estar com uma baixa vibração, sem estar com vibração de tristeza, vibração de preconceito, todas estas coisas que não vamos enumerar aqui. Mas você não ri porque não tem do que rir. Não é que você esteja triste. Não está triste. Inclusive com este riso fácil, com este riso mecânico, com este riso nervoso, ou com esse riso dos intestinos, também faz rir, porque mexe uma coisa lá. Pronto. É assim. Bom. E ser suave, ser suave. Aqui, quando se está passando por esse processo, trabalhando nisso, e se é suave, a humildade começa a trabalhar. Ela não fica só ali dentro com você. Aqui, quando você entra na suavidade, não é fácil, hein? Quando você entra na suavidade, aí isso já começa a trabalhar. Isso já começa a servir, começa a irradiar, começa a tocar os outros.
aí ela não fica só no coração. Aí ela já está irradiando, aí ela já está seguindo o seu curso. Enfim, isto seria um caminho para nós estarmos trabalhando, para nós estarmos visualizando diante destas oportunidades que temos de nos acalmar. Essas oportunidades que temos de sair desta vida, aqui chama atrito, né? Por atrito, evolução por atrito. É a vida normal na superfície da Terra. Harmonia através de conflito, de atrito. Quarto raio mal interpretado. Mas vamos nos recordar da necessidade de nos interiorizarmos e da necessidade maior ainda de chegarmos a contemplar. Isto é, chegarmos a estar tranquilos, chegarmos a estar neutros, chegarmos a estar abertos, disponível diante daquilo que a graça coloca diante de nós. Que podem ser tantas coisas que a graça coloca diante de nós. Mas para isso nós teríamos que estar bem calmos, estarmos bem tranquilos, bem harmoniosos, não nessa nossa normalidade nervosa, mas estarmos bem calmos. E aqui uma pessoa está perguntando se, nesse momento nosso atual, nesse nosso ponto atual, se nós podemos fazer certos mantras budistas ou de mantras que foram usados no passado. Na realidade, aquilo que é positivo é sempre atual. Agora, depende da nossa disposição, depende da nossa atitude, depende da nossa receptividade. E se não estamos condicionados a algo que não seja budista. Porque se você não está condicionado a não ser budista ou ser outra coisa, se você tiver algum condicionamento desse tipo, é melhor que você use as coisas da sua cultura. Melhor que você use as coisas que estão no seu âmbito, o seu âmbito mental e cultural. Agora, se você está buscando essência, se você está buscando a essência de algo, se você está buscando uma essência, isto você vai encontrar em tudo que é positivo. Tudo que sempre foi positivo. Então há coisas muito positivas para nós, por exemplo, enterradas lá na Antártida, que um dia virão para a superfície. Vai começar tudo de novo? Não. Aquilo aconteceu alguma coisa em todas essas épocas. Quando aquilo voltar, para nós tem outro sentido. Nós podemos estar diante de coisas lemurianas. Nós não vivemos na Lemúria, não vivemos na Atlântida, não estamos vivendo agora. A essência não tem passado, nem futuro. A essência está num outro tempo. A essência é real, em qualquer época. Silêncio é muito amigo destas coisas. Vamos usar o silêncio para podermos nos conectar com os níveis mais elevados, com mais facilidade ou com menos dificuldade. Já que estamos tocando nesses temas, vamos procurar mudar de sistema. Isto é, quem sabe se nós nos unirmos e ficarmos todos calados. Ou se nos expressamos muito melhor depois de uns momentos de silêncio. Se a energia da nossa voz, a energia dos nossos sons, podem servir de alguma maneira, se não forem sons desgastados, se não forem sons cansados, esgotados, de tanta fala inútil. Porque aquilo que temos que falar, aquilo que temos que dizer, os sons que temos que emitir falando e que estão no plano para nós, só nos fazem crescer, em saúde inclusive.
Agora, se são sons que você está emitindo porque quer, e nós vimos lá um dos primeiros pontos da humildade, é cuidado com o que você quer. Cuidado. Cuidado.